E vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 10, do 1 ao 4. O tema da palavra de hoje é 4 requisitos para cumprirmos a missão. E queria agradecer aqui a essa igreja, ao querido pastor Ivan, que nos conhecemos aí na Consciência Cristã, através de um amigo comum que nós temos, e somos gratos a Deus pela recepção dos irmãos que tivemos aqui hoje, um tempo de comunhão muito precioso, pastor e família, os irmãos, e nos sentimos em casa aqui com os irmãos, né? Já estamos orando para que as paredes sejam esticadas, né, irmão? Eu não sei se é para lá, se é para cá, né? Colocar mais gente aqui, em nome de Jesus, né? Então alarga as tendas aí, né? Para que a próxima vez que a gente vier aqui, quem sabe, já esteja maior, né? Olha aí. Lucas 10, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Ele lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite. Ele tem liberdade em nosso meio. Nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor. E que o Espírito Santo encontre espaço na nossa vida, no nosso coração. E que essa palavra, que é a boa semente, caia num terreno fértil. Pai, ela venha produzir 30, 60 e 100 por 1. E que essa palavra, Senhor, não pare aqui, mas ela possa fluir, Senhor, nas nossas vidas e alcançar também outras pessoas. Tira toda e qualquer distração e que o Senhor venha nos dar paz no coração e abertura, expectativa para ouvir a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a missão define a nossa existência. Quero que você grave essa frase. A missão define a nossa existência. Nós temos nas nossas casas, né, um objeto chamado geladeira, né? Todo mundo tem a geladeira em casa para que ela venha gelar. Se uma geladeira deixa de gelar, você vai ter ela na sua casa como um armário? Não faz sentido. Vou transformar a geladeira em um armário. Se você transformou a sua geladeira em um armário, ela deixou de ser geladeira. Ela se tornou agora um armário. E bem esquisito, né? Mas tudo bem. Ou seja, a missão de gelar define a existência da geladeira. Assim também existe um outro objeto chamado bicicleta ergométrica, que alguns compram animado, agora eu vou mudar de vida, né? E começa a pedalar e depois passa uma semana, um mês, 2 meses e a bicicleta vira cabideiro de roupa. A missão da bicicleta é bicicletar, né? Ainda que você pendure nela um vestido de noiva, ou um terno de um noivo, ou um cabideiro nobre, mas ela deixou de cumprir a missão. A missão do povo de Deus são 2 coisas. Qual é a nossa missão? Adorar e proclamar. Essa é a nossa missão. Adorar e proclamar. Se nós deixarmos de cumprir a nossa missão, a nossa existência já não faz sentido, né? Se eu sou salvo só para ir para o céu, o dia que você então entregar a vida para Jesus, orar pela fé, recebendo Jesus, crer, se arrepender, você tem que morrer no próximo segundo. Se a razão de entregar a vida para Jesus é só ir para o céu, não faz sentido você ficar gastando tempo aqui na terra. Se orar, receber Jesus é para eu ser salvo,
Orou, tchau, vai embora. Orou, próximo, aí todo mundo vai morrendo. Mas se nós oramos, recebendo a Jesus e continuamos aqui, é porque tem uma missão para nós. Então a missão define a nossa existência. Dito isto, vamos ir para o texto aqui em Lucas. Gosto muito de Lucas, né? Lucas é o autor que mais escreveu no Novo Testamento, talvez para sua surpresa. Ué, mas não foi Paulo? Não. Se você contar a quantidade de palavras que Paulo escreveu e que Lucas escreveu mais palavras do que Paulo. Isso não diminui a importância de Paulo, né? Mas só para a gente ver algo, uma certa curiosidade. Lucas, ele era médico, né? Paulo chama de médico amado. Isso faz-nos pensar que Lucas era um estudioso. Lucas, ele escreveu esses 2 livros, né? Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, né? Quando você vai estudar, você pode estudar essa teologia lucana. Estranho, né? Esse nome, mas é assim que se chama. Teologia lucana, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, né? E Lucas era médico e estudioso e um excelente historiador, porque no começo do Evangelho de Lucas ele fala que ele empreendeu uma pesquisa sobre Jesus, possivelmente usando a fonte primária do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, mas ele diz que ele também empreendeu uma pesquisa com testemunhas oculares. Então Lucas escreve de uma maneira com essa linha histórica brilhante, tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos. Então Lucas era médico, Lucas era um estudioso, Lucas era um historiador, e também Lucas, ele é muito elogiado pelo grego dele. O Evangelho e Atos escrito em grego, e o grego de Lucas é muito elogiado, de um alto padrão. Então Lucas também tinha esse dom literário. Olha que homem que Deus escolheu aí para ser esse autor, né? Médico, estudioso, historiador, e com esse dom da escrita, essa qualidade de um excelente escritor. Além de tudo isso, há quem diga que Lucas também era um artista. Olha que interessante. E quando eu penso em Lucas, eu gosto de pensar nessa sua linha artística, como se ele fosse um pintor, né? E ao escrever o Evangelho e Atos, ele está pintando para nós esse quadro. E nós, como leitores, devemos olhar para a palavra de Deus, né? E no caso, estou falando aqui de Lucas, como se nós estivéssemos de frente de um quadro gigantesco, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de ir a algum museu que tenha quadros grandes, imensos, né? E você quer tentar olhar o quadro todo, mas não consegue, aí você dá uma focada um pouco no olho aqui, depois você dá uma virada na cabeça, olha aquele canto e vem para baixo, afasta, vai para frente, vai para o lado, você não quer perder nenhum detalhe. Então eu quero convidar você, ao ler a palavra de Deus, você seja que nem essa pessoa que está de frente de um quadro muito grande, que os seus olhos não conseguem contemplar tudo, você tem que gastar tempo ali, analisando os detalhes, vendo cada cor, cada ali contraste, cada transição que há nesse quadro. Assim também a palavra do Senhor, especialmente no caso aqui, o Evangelho de Lucas. E aqui então eu quero começar com o capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 10, que ele diz: depois disso, o Senhor escolheu outros 70. Depois disso, na nossa língua portuguesa, é uma ferramenta que você usa para ligar o que você vai escrever com aquilo que já passou, né? Então, os que são professores de português, eu não sou da área, eu sou engenheiro, né? Teólogo também, mas eu gosto de estudar um pouco, então aqui nós chamamos de uma conjunção conclusiva. Os que gostam de estudar gramática aí, até arrepia, né, irmãos? Tem hora, né? Mas isso nos faz pensar que aconteceu algo e ainda tem ligação com o que vai vir. Então Lucas escreve depois disso. Então sempre que vem essa conjunção, nós temos que olhar para o que aconteceu antes. E o que aconteceu antes? Capítulo 9. Meus irmãos, é muita coisa o capítulo 9. Folheia comigo aí, ó. As instruções para os 12, a dúvida de Herodes,
multiplicação de pães, a confissão de Pedro, a transfiguração de Jesus, a cura de um jovem. De novo Jesus fala sobre a sua morte, o maior no reino de Deus. Eu estou lendo só os tópicos, né? Os samaritanos não recebem Jesus, e aí chega na parte final do capítulo 9, que é onde se concentra o antes disso, que é que Jesus põe à prova os que querem segui-lo. E aí começa, versículo 57, enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Aí Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se eu estivesse em Minas Gerais, eu falaria assim: uai, o que Jesus quer dizer aqui? Jesus jogou um balde de água fria, mas quem queria seguir você. Mesma coisa de alguém aqui à noite vier falar comigo depois do culto: pastor, eu quero ser missionário. Rapaz, é muito difícil, não tem onde dormir, não tem onde ficar. Que palavra de incentivo, né? Então Jesus dá uma gelada nesse discípulo. Há quem diga, nós não podemos afirmar, que era Judas, mas não podemos afirmar. E logo na sequência, a outro Jesus disse: siga-me. Acabou de dar uma gelada nenhum, ele vira para outro: siga-me. Aí começa a lista: mestre, deixe primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus fala: deixa os mortos sepultar os mortos. Verso 61. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Aí Lucas emplaca um versículo que ecoa desde aquela época e vai ecoar até a eternidade. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Depois disso, fez sentido. Depois disso, o Senhor escolheu, olha a palavrinha, outros 70. Um camarada vem, quer seguir Jesus, Jesus fala: é muito difícil, não tem onde dormir, não tem Airbnb, não tem nada. Aí Jesus chama outro para seguir, dá desculpa. O outro fala que vai falar tchau para a família. Aí Jesus fala assim: ninguém põe a mão na hora para trás, não é digno do reino. Depois disso, aí vem os 4 requisitos para cumprir a missão. Lucas fala: depois disso, o Senhor. Pode pôr o próximo slide, por favor. Primeiro requisito para cumprirmos a missão: reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo na vida cotidiana. E agora você vai olhar comigo esse quadro de detalhes de Lucas pintando para nós. Por quê? Lucas então escreve a palavra Senhor. Jesus coloca Jesus como Senhor antes mesmo aí da sua ressurreição lá na frente. E por que Lucas escreve Senhor? Porque ele vai ligar com as 2 ações que Jesus tem depois. A palavra Senhor aqui no grego, Kurios, significa aquele a quem pessoas ou coisas pertencem. E nós precisamos resgatar a teologia do senhorio de Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Já não é de hoje que se escrevem livros sobre Jesus. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior mestre que já existiu. Jesus, a liderança de Jesus. As perguntas de Jesus. Enfim, muitos e muitos livros seculares estudando as, entre aspas, técnicas de Jesus. Então o mundo passa a ter Jesus também como um exemplo.
Vamos copiar Jesus, porque vai nos levar a liderar multidões. Como que um homem liderou um movimento que ultrapassa séculos e milênios? Opa, eu tenho que seguir esse cara. Então Jesus começa a ser um exemplo. E isso, de maneira bem rasteira e subjetiva, vai entrando dentro dos corações da igreja, achando que Jesus é somente um exemplo. Não, eu vou seguir Jesus, Jesus é o meu exemplo. E é o exemplo. Mas refletindo nisso, pode passar o próximo? Refletindo nisso, me veio essa reflexão. Jesus é muito mais do que um exemplo a ser seguido. Ele é o Senhor e deve ser obedecido. Porque o exemplo não manda em ninguém. Ninguém obedece um exemplo. Você segue ou não segue. Ninguém manda. O exemplo não manda em ninguém. Lucas, ele trata de encravar o adjetivo de Senhor aqui. Por quê? Porque antes disso, no capítulo 9, as pessoas não estavam atendendo o chamado de Jesus. Siga-me. Jesus, deixa eu primeiro lá falar tchau para a maninha, painho, comer um cuscuzinho. Senhor, não estou querendo agora não. Ninguém segue, ninguém obedece exemplo. E Lucas fala, depois disso, o Senhor escolheu outros 70. O núcleo, o centro da grande comissão, não é o id, não é o fazer discípulos. O núcleo da grande comissão é: todo poder me foi dado no céu e na terra. Aí vem uma conjunção. Portanto, ide. Se tivesse uma Bíblia mais assim, parafraseada nordestina, era assim: meus amigos, quem manda nesse negócio aqui sou eu. É isso. Quem manda agora sou eu, então vão. Mas a gente é tão romântico, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Um certo professor de seminário fala assim: parece que a gente vê Jesus como aquele cara jogando rosas para o ar, de branco, cabelo esvoaçado, né? Todo poder dado no... Não, meus irmãos. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Vão e façam discípulos. E aí Lucas escreve, depois disso, o Senhor. Por quê, meus irmãos? O Senhor, ele tem duas características aqui, quando nós estudamos a raiz. Primeiro, aquele a quem ou coisas pertencem, e que tem o poder de decisão sobre elas. São duas coisas. Tem o direito à posse e o poder de decisão. Próximo, por favor. O direito à posse e o poder de decisão. E olha como Lucas trabalha disso. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou. Posse e decisão. E aqui em Lucas 10:1, você não vê Jesus perguntando: siga-me. Ninguém deu resposta: deixa eu enterrar meu pai, deixa eu vender ali os meus gado. Não. Jesus escolheu e Jesus enviou. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Nós, como igreja, iremos falhar miseravelmente na nossa missão, enquanto nós acharmos que Jesus é somente um exemplo para nós.
Jesus é o Senhor. Paulo entendeu isso, Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja precisa entender que ela tem um Senhor. Ela não tem só, não, Jesus é o nosso exemplo maior. E é. Estou afirmando que ele é. É o nosso irmão mais velho. Ah, Jesus é meu camarada. É mesmo, é nosso amigão. Mas ele é Senhor. Ele ainda manda. Amém, igreja? Ele ainda manda. Toda autoridade foi dada a ele. Nós cantamos aqui. Nós cantamos aqui. Mas nós estamos muitas vezes esquecendo. E outro detalhe. Nós gostamos de ser posse de Jesus. Até antigamente tinha alguns adesivos, né, no carro, né? Propriedade de Jesus. Né? Que gostoso ser de Jesus, né? Tinha aquele louvor do irmão Lázaro que já está na glória, né? Eu sou de Jesus, né? Glória a Deus. Mas o Senhor tem direito à posse e à decisão. Quando ele falar, meu filho, sai desse lugar e vai para outro. Ah não, Jesus, não quero brincar mais não. Eu não quero mais brincar. Muda de cidade, muda de emprego, meu filho. Vai fazer tal coisa, vai fazer outra coisa. Ah não, Senhor. Não quero. Porque nós queremos ser posse, mas não queremos que o nosso possuidor decida o que fazer de nós. Será que... Eu estou lendo um livro, na verdade eu já terminei, chamado Orações Perigosas, pastor Craig Groeschel. E lá ele fala assim, nós temos coragem de orar, Senhor, a partir de amanhã, faça o que o Senhor quiser na minha vida. Tem gente que fala assim, já ouvi falar, é culto missionário? Eu nem vou, vai que Deus me chama. Aí eu falo assim, não adianta faltar, você já está chamado. Só não está entendendo, né? Já está chamado. Primeiro requisitão, reconhecimento do Senhor Jesus Cristo na vida cotidiana. Segundo, Lucas 10, 2. Ele lhes disse, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A oração é como prioridade. Pode passar o próximo, por favor? A oração como prioridade. Nós falamos de manhã aqui sobre a campanha de oração 10 e 2, né? Todo dia 10 e 2 o celular desperta para orar por mais trabalhadores. Eu li uma frase essa semana num livro e até postei no meu Instagram. É de um missionário, acho que é americano, algumas décadas passadas. Ele fala o seguinte: o termômetro da igreja é a reunião de oração dela. Uau! Eu falei, meu Deus, termômetro de uma igreja é o culto de oração, né? Ou a reunião de oração dela. Por que devemos orar? Porque Jesus falou, tem muito trabalho, a seara é muito grande. Imagine só, presta atenção, se numa igreja local a gente não acha professor de escola dominical, a gente não acha ninguém para ficar com as crianças, a gente não acha ninguém para ficar olhando os carros, a gente não acha ninguém para fazer cantina, a gente às vezes não acha músico para tocar. Numa igreja local. Eu fui numa igreja grande, eu falei, pastor, como é o culto de jovens aqui? Então, pastor, não tem, porque nós não temos líder de jovens. Eu falei, quê? Uma igreja de 400 pessoas não tem um líder de jovens? É, pastor, não temos. Imagine aqui, se já é difícil, imagine lá, sertão, indígenas, ribeirinho, Amazonas, África, Ásia, Oriente Médio. Imagine lá como é que é a seara.
Então precisamos orar porque tem muito trabalho. Precisamos orar porque a demanda é muito grande e a nossa capacidade é pequena. Quando eu escrevi isso, eu falei assim, é mentira que a capacidade nossa é pequena. Porque nós somos 50 milhões de crentes. E apenas 20 mil missionários só. 0,04. Então nós temos uma capacidade gigantesca, mas uma eficiência mínima. Porque o meu histórico é ser engenheiro, né, de produção. Trabalhava em empresa que fazia máquinas, né? Então você tem uma máquina que ela produz X peça por minuto. Se tem pedido, você vai vender. Se não tem, você diminui aquela linha para produzir menos. Mas ela tem uma capacidade, só que as máquinas estão desligadas. Então você tem uma igreja 50 milhões, mas pouquíssimo missionário. O objetivo nosso é ligar os corações para aumentar a operatividade, a operação desse gigante chamado Igreja Evangélica Brasileira. Então, não orar porque a nossa capacidade é pequena, mas orar para que desperte a nossa capacidade, que ela está lá. Ela está lá. E orar também por quê? Porque nós precisamos depender de Deus. Não dá para fazer a obra de Deus sem Deus. Por isso precisamos orar. Como falei de manhã, oração leva para um avivamento desemboca em missões. Não tem como. Nós precisamos disso. Então nossas reuniões de oração precisam voltar a ser frequentada. Primeiro requisito, reconhecimento do Senhor Jesus Cristo na nossa vida cotidiana. Segundo, a oração encarada como prioridade. Terceiro, senso de missão. Verso 3, vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Senso de missão é você entender que você está aqui na terra com uma missão. O senso de missão é como aquele momento que você está orando, pedindo a Deus, você quer comprar uma bicicleta, uma moto, um carro. Eu quero um carro tal, cor tal, marca tal. Aí do nada, entre aspas, começa a aparecer esse carro em todos os lugares que você vai. Você vai no mercado, oxe, um carro aqui do lado. Você vai no médico, para um carro do seu lado. Você vai no semáforo. O que está acontecendo? Não é a lei da atração. Não, é bobagem. Sabe o que é isso? Você está se preparando para... Sumiu aí? Alô? Som. Teste. Deu uma cortada aí. Você está se preparando para enxergar aquilo. Que nem um índio veio para a cidade, está andando com um amigo, e falou, pera. O que foi, cara? Não tem um passarinho tal assim. Você está louco, um monte de carro, buzinaço. Falou, pera aí. Aí ele olhou, encontrou aquele passarinho tal naquela árvore lá. Por quê? Porque ele estava com o senso dele aguçado, ligado. Assim também era Jesus. Jesus olhava e via um coxo deitado e falava, ali tem uma oportunidade. Ele via uma mulher no poço, ali tem outra oportunidade. Ele via um homem na árvore, ali tinha outra oportunidade. Então quando eu entendo que eu estou em missão, aonde eu olho, eu tenho uma oportunidade. Entrei no Uber, opa, ali
é uma oportunidade. E você tem várias estratégias. Eu em casa eu sempre falo, né? Entro no Uber, bom dia, boa tarde, boa noite. A pergunta é, leu a Bíblia hoje? O cara fica até perdido. Como é que é? Não, você já leu a Bíblia hoje? Não. Posso te falar um texto? Pode. Aí você fala. João 3,16, Salmo 37,5 e vai. E aí a conversa vai fluindo. Até um ponto em Minas Gerais, um dia a gente estava lá, eu com a minha família atrás, 40 minutos de Uber. Chegou no final, paramos na frente da igreja. Eu falei para o Jaime, entendeu, Jaime? Entendi. Quer entregar a vida para Jesus? Quero. Ele entregou a vida de Jesus dentro do Uber. Porque é oportunidade. Vai no médico, começa a conversar com o médico. E ali surge um assunto, evangeliza, prega para o médico. Vai cortar o cabelo, fui lá em Recife, 2 cabeleireiros lá. Estava assistindo um vídeo na TV, falou, rapaz, põe no YouTube a música tal, assim, Novo Dia, né? Põe lá Novo Dia, Black Gospel. Os caras é meio humano, né? Aí pôs lá, novo dia recebi. Aí falou, rapaz, o clima aqui mudou, né? Um negócio aqui, falei, esse negócio se chama Espírito Santo. Você vai enxergando as oportunidades, vai cortar o cabelo, prega, vai, as mulheres vão fazer a unha, prega, vai no mecânico, prega, o carro quebrou um dia vindo de Recife para João Pessoa, o guincho foi buscar eu, falou, rapaz, sabia que o guincho é que nem Jesus? É como assim? Não, Jesus veio, nós estávamos quebrados, aí Jesus veio, falou, vamos, eu vou te levar de volta, eu falei, não quero não, Jesus, eu vou a pé. E é isso que acontece. Quando Jesus vem para nos levar para o nosso destino final, que é para o Pai, não, obrigado, eu não quero socorro não. Aí o cara fala assim, rapaz, oportunidade de você pregar a palavra. Estava no Uber um dia, o cara, eu sou católico e tal, legal, cara. Rapaz, você já viu que nem todo mundo é filho de Deus? Ele falou, como assim? Não é, cara. Você não leu a Bíblia não? Não, João lá 1,11 diz que todos que receberam deram-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Você não falou que você teve um filhinho agora? Que seu filho nasceu falando 2 meses? Então você era casado sem filho, não era pai. Seu filho nasceu, você se tornou pai. Quando você recebe Jesus, você se torna filho de Deus. Logo você não é. Falou, cara, minha cabeça está explodindo. Eu falei, então, cara. E aí você vai conversando. Porque o senso de missão está ligado. E a coisa mais triste é quando alguém vem falar com você. Fala, rapaz, estou separando, tá? Cara, todo mundo está separando mesmo hoje em dia, cara. É difícil. Não! O crente não pode responder assim. Não, sabe o que é? Minha esposa está no hospital, está doente, essas viroses, tá. Cara, está todo mundo sendo atacado. Não. Fala, vou orar por você, vem cá. Como que ela chama? Vamos orar aqui agora. Olha, um texto, vou te mandar um texto no zap aí para você mandar para sua esposa. O crente tem que ter uma resposta diferente, meus irmãos. Uma resposta de fé. Uma resposta da palavra de Deus. Não adianta a gente ficar só lendo a Bíblia e isso não transformar num rio de água viva que vai trazer esperança para as pessoas. Isso é o senso de missão. Vai cortar cabelo, aquele monte de baboseira, as mulheres falando e fofoca, sei que lá, para com esse negócio. Fala de Jesus, prega a palavra, aí todo mundo chorando, se convertendo, sendo curada, liberta pela palavra de Deus. Isso é o senso de missão. É você pregar a palavra. É você ter uma mente missionária que vai enxergar isso. Reconhecimento do Senhor de Jesus Cristo. A oração encarada como prioridade. Senso de missão. E por último, senso de urgência e confiança. Certo? Versículo 4. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho.
Assim, nossa, Jesus era mal educado, né? Mandou os caras nem cumprimentar o povo. Mas não é, meu irmão, é que nem você vai no sertão aí fora, aí pro interior, fala, ô seu Zé, bom, vamos chegar, vamos um cafezinho. Aí você entra lá, um cafezinho, tá saindo um bolinho aí, é um bolo de banana, um bolo de macaxeira, você vai comendo, tá, aí a hora vai passando, pô rapaz, tá quase batendo 6 horas, fica pra janta. Aí você vai jantar, rapaz, você vai embora agora à noite, dorme aí mesmo. Irmão, não dava. A ampulheta de Jesus, ministerial, só tinha 3 anos e meio. Você parou para pensar nisso? Irmão, faz 3 anos que nós estamos em Recife. Chegamos em 2020, parece que chegamos ontem. Já passou 3 anos, né amor? Jesus só tinha 3 anos e meio. Você está há quanto tempo aqui? Quanto tempo você está no seu emprego? Você vê como o tempo voa. Conversando com o irmão aqui hoje, né? Não, eu fiz um curso em Recife há uns 3 anos. Aí foi ver o curso que ele fez foi em 2018. Só 3 anos que ele fez o curso. De tanto que a gente perde a noção de tempo, de tanto que passa. Então Jesus falou assim, vocês têm que chegar no destino, vocês têm que ir, não pare pelo caminho, né? Alcance o que tem que ser alcançado, senso de urgência. Será que amanhã ao acordar você vai chegar no seu trabalho, o seu colega vai estar lá? E se ele morrer essa noite? Se quando você levar o seu carro na oficina, será que o mecânico vai estar lá? Se quando você for cortar o cabelo com a mulher, que não, eu corto o cabelo com a Dona Maria faz 20 anos, ninguém põe a mão no meu cabelo, só ela. Aí você chega lá, morreu. E você ficou 20 anos e nunca falou de Jesus para ela. Misericórdia. Nós temos que ter o senso de urgência. Nós podemos acabar nossa ampulheta amanhã, mas outros ao nosso redor. A minha mãe faleceu faz 1 ano e meio, vai fazer 2 anos agora. A gente acha que a mãe de todo mundo vai morrer, menos a nossa, né? Graças a Deus ela morreu com Jesus. Mas a vida é muito curta. É muito curta. Então tenha um senso de urgência. Manda um WhatsApp de oração para alguém. Manda um versículo. Entenda que há uma urgência. Jesus precisa pregar de Jesus. E o senso de confiança. Não leve bolsa, nem sacola e nem sandálias. O que compete com o nosso coração é o Mamon. Mamon é essa entidade por trás das riquezas. E nesse mesmo contexto Jesus diz, ninguém pode servir a 2 senhores. E um dos maiores empecilhos para a obra missionária, de maneira muito triste eu digo isso, é a não confiança na providência de Deus, que nós acabamos de ler no Catecismo de Wittenberg aqui. Mas o meu sustento, o que vai acontecer? Confessamos aqui, em uníssono, que cremos na providência de Deus. Mas essa mesma confiança às vezes não se traduz na prática. Porque a gente busca sempre uma estabilidade. Como eu disse, Lucas é um pintor, e um pintor nunca deixa uma obra inacabada. Como foi o final dessa história? Abra lá em Lucas 22, verso 35, para nós encerrarmos. Lucas 22, verso 35. A seguir,
Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Não faltou nada. Reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. A oração é encarada como prioridade. Senso de missão. Senso de urgência e confiança. O Senhor não quer que você vá amanhã para a África ou para a Ásia. Quem dera. Mas o Senhor quer que você se desempenhe a missão na sua caminhada, na sua jornada. E quem sabe, quando você obedecer aqui, Ele vai te levar para lugares mais distantes. Mas acorde amanhã pensando nisso. Eu tenho um Senhor, tenho que obedecer. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que entender que eu não estou aqui numa diversão, mas eu estou numa missão. E essa missão tem uma urgência. A ampulheta já está rodando. E em tudo eu tenho que entender que Deus sempre proverá todas as coisas que eu preciso para cumprir a missão. Quando eu falo todas, é todos, porque aqui está um jovem de 16 anos lá atrás que se converteu. Tímido, introvertido e gago. Eu não conseguia atender um telefone, que eu gaguejava. Mas Deus provê tudo para a gente cumprir a missão. Deus abençoe a sua vida. Pastor, vamos orar? Vamos ficar de pé?